Será que o Nando Moura tá te assistindo também, cara? O que que houve ali com o Nando Moura, cara? Me O conta. Nando Moura, eu não sei, ele deve ter uma vida ocupada e as coisas dele pra fazer tá tudo certo, só que de forma alguma, reiterando, a gente vai entrar nesse assunto agora, né? E eu não quero gerar briga alguma com ele, só que é inegável que me decepciona o fato de ele se posicionar mais ao lado do professor e no vídeo resposta que eu ia gravar para hoje, mas eu acabei não conseguindo porque é muito corrida a vida e eu tinha que vir aqui ainda, né? Eu vou gravar para amanhã, eu vou deixar tudo mais claro em relação ao vídeo resposta, do meu vídeo de resposta do primeiro react que ele fez. É toda uma dinâmica que vai virando uma bola de neve, né? Mas eu preciso responder para deixar claro e tentar deixar claro que o lado no qual ele tá endossando ali, ele tá colocando o posicionamento dele, é o lado mais errado, cara. Pra luta que a gente, que eu acho, gosto de acreditar, que ele trava também contra a doutrinação em sala de aula. Ele, por exemplo, dos vídeos que eu já vi dele, ele sempre endossou escola sem partido, sempre falou bem, pareceu sempre ter uma estima muito grande pelo Miguel Najib, que é o fundador da Escola Sem Partido, e ele fala que era uma luta necessária. Só que isso eu acho que eu já deixei claro o suficiente nos vídeos anteriores, principalmente com o Najib. E o próprio projeto do Escola Sem Partido, do qual ele fez parte, da redação, deixava de forma muito clara ali, era inclusive um dos principais pontos, que o aluno tinha o direito expresso por meio de uma lei agora, porque a gente já tem o direito de fazer e é por isso que eu faço, porque não há lei proibindo, mas melhor ainda se houver uma lei expressamente te conferindo esse direito, né? A gente não ficar num limbo de que não tem nem lei autorizando, nem lei coibindo. Então, é melhor que haja uma lei autorizando, e isso era o Escola Sem Partido. Então, se o Nando Moura apoiava o Escola Sem Partido, consequentemente, ele deveria apoiar o que eu faço em sala de aula. Só que ele fala que acha que a sala de aula não é o lugar, a instância correta para fazer esse tipo de discussão, porque é algo que tem que ser feito em outro nível, só que ele não explica bem qual é esse nível, mas ele deixa subentendido ao falar sobre Escola Sem Partido, que é o nível legislativo, de se modificar a legislação. Cara, mas para modificar com escola sem partido é isso. Ele ia modificar para te conferir ainda mais esse direito de você, o aluno, fazer fiscalização em sala de aula. Então me decepciona o fato de ele ser contra o método que eu faço, mas é uma pergunta que eu deixei para ele no vídeo, no primeiro já que eu gravei de resposta a ele. Vou aproveitar para deixar de novo e vou reiterar novamente no vídeo de amanhã. Nando Moura, qual que seria a sugestão, então, alternativa ao método que eu faço, mais adequada, mais ideal? Ou a gente não deveria fazer nada? Porque ele, inclusive, cita a possibilidade também que me decepciona bastante de a gente poder colher mais censura ainda com a lei que venha coibir diretamente a possibilidade de você usar celular em sala de aula e fazer a gravação, mas você não deveria ser contra isso se você já acha que não deve ter gravações em sala de aula, né? Então, tanto faz para você. Mas, cara, o certo seria então não fazer nada? É o que se subentende dessa lógica, né? Eu prefiro fazer alguma coisa e lutar contra eventuais tentativas legislativas de nos censurar ainda mais. Então, é algo que me decepciona, porque começou no primeiro vídeo parecendo um alerta, com base nas experiências negativas dele com o judiciário. Olha, Wilker, o judiciário é complicado, você tem a sua tese aí, só que eles têm a tese do outro lado, que ele apresenta também, né? Ele lê um artigo lá de alguém que é contra o que eu faço, já endossando, né? Mas até então eu estava preferindo acreditar que era uma questão mais de alerta, porque ele já teve bastante decepções com o judiciário, de causas injustas serem julgadas para o outro lado e ele perder e tal, e esse era um alerta para que eu ficasse de olho nisso também, e que possivelmente eu ia perder porque o judiciário é injusto, a justiça é injusta. Mas no outro vídeo ele endossa o lado do professor, ele entra na legislação mesmo para corroborar com o argumento do professor, e aí eu meio que não tem como fugir disso, que parece que ele tá contra mim e está mais do lado do professor. É a impressão que eu tive. Eu tive o cuidado de assistir o vídeo, né? Os 3 vídeos. Ele fez um vídeo primeiro, você fez um vídeo resposta, e ele veio com a tréplica, né? Então, basicamente é isso. Inclusive, eu vi um comentário, o cara falou, pô, que maneiro. Agora é resposta da resposta, né? Por aí. E assim, mas ele começa te elogiando, Sim. né? Ele começa falando que te respeita, que te admira, inclusive, né? Admiro o meu trabalho. Admiro o teu trabalho. Esse, né? Exato. E aí, cara, o que eu fiquei com pouco entendimento sobre a intenção, a necessidade, né? Porque o alerta poderia ter sido, então,
já que admira o teu trabalho e defende a mesma causa, WhatsApp, arruma teu WhatsApp igual eu tentei arrumar o seu WhatsApp para te convidar para podcast. Sim. Então, no fundo, cara, eu respeito o trabalho do Nando Moura também, ele tá aqui no YouTube bem antes de mim, claro, né? Bem antes da gente. Ele tem os vídeos diários ali, tem a audiência dele. Sim. E contribui, né? Quando ele coloca ali, ele explana as coisas e o pensamento dele. Claro, por isso que é a minha decepção, porque inclusive eu acho que a gente está muito mais alinhado do que desalinhado em questão ideológica, principalmente sobre isso. Era o meu pensamento, e por isso me decepciona parecer que ele está mais do lado do professor do que do meu nesse contexto. Então, aí o que eu percebo ali? Ele faz vídeo diário, então você era o tema do dia, né? Então ele também não ia perder a oportunidade dele de fazer o conteúdo dele. Sim. E também ganhar, né? A sua visualização, o seu comentário, o seu engajamento, porque tanto eu te entrevistando, nós estamos produzindo conteúdo, certo? Claro, é o ganha-ganha, né? Ele também está produzindo o conteúdo dele, então que ele não se ofenda como se ele estivesse aproveitando para ganhar visualização no teu caso. Todo mundo aqui está trabalhando e produzindo conteúdo para as pessoas que têm interesse e vão assistir. Beleza? Esse é o trabalho dele diário no YouTube. Agora, a partir do momento que ele te coloca como pauta e ele tá fazendo um vídeo, ele também não tá fazendo contigo da mesma forma que ele tá te questionando e no segundo vídeo ele diz que você tá ofendendo a honra do professor, que você pode, né? Corrigindo. Ele diz que você pode tomar uma invertida no judiciário por você estar dedicando um vídeo ao professor e no ambiente de sala de aula, né? Então, o que fica de interpretação para mim? A questão é, você pode filmar ou não pode? Se você pode filmar, ok, né? Segundo ponto, se você ofendeu a honra do cara, você vai responder juridicamente, tem uma lei tipificada para isso, e você está no teu direito. É simples, você faz o teu vídeo e você responda no teu excesso. Da mesma forma, o Nando Moura não faz vídeo diariamente também, criticando, acusando, chamando os caras de vagabundo. Porra, o canal do Nando Moura diariamente é pra falar de alguém. Ou não? O Marcelo Brigadeiro faz a mesma coisa. E aí vai dedicar um vídeo pra você. Então eu fiquei com pouca compreensão, assim, da intenção real, né? Eu acho que o que ficou mais nítido pra mim é a intenção de produzir conteúdo, né? Só que em produzir conteúdo, o vídeo dele pode ser o vídeo de cabeceira também para quem vai te acusar. Aí eu não consigo identificar a proteção. Como é que tu interpreta? Eu ainda prefiro acreditar que ele não está contra mim efetivamente, porque ele não me trata, e ele tem essa postura, né, de quando considera alguém inimigo, ele trata como inimigo. Então, até o momento, ele não tem me tratado assim e não é o meu objetivo. E nós sabemos como é que é o vídeo dele quando ele trata alguém como inimigo, né? Ele diretamente ele ofende, ele xinga, ele vai fazer e ele coloca todos os adjetivos necessários e até imputação de caráter, né? No teu caso, ele não fez isso. Não. Muito pelo contrário, ele começa o primeiro vídeo dele dizendo, apesar de no outro, e hoje ele dedicou uma parte do vídeo dele, eu vou ver direito, mas alguém já comentou comigo a falar sobre mim também. Parece que ele estava mais exaltado lá. Mas ainda, pelo menos, espero que não seja o caso. Estou dizendo novamente, Nando Moura, que gosto de você, não tenho nada contra você, e só me decepciona o fato de que você deveria endossar mais o meu lado, se é para fazer algo assim, se manifestar sobre, do que o lado do professor. E aí você disse que eu estou, por meio de terceiros, inclusive, que é o meu público, você se utiliza de comentários do público, que às vezes não é nem o meu público. Você pegou comentário de gente no meu vídeo lá. Cara, qualquer pessoa comenta no vídeo de qualquer pessoa. Eu já estimulei alguém a fazer isso em relação ao professor, porque para gerar conexão entre uma conduta minha e de terceiros, tem que haver um liame subjetivo que interseccione as coisas, que interconecte as coisas. Não há isso. Então, eu tenho que ser julgado e avaliado por meio das minhas condutas, né? Então, isso é absurdo. Existe, inclusive, um princípio no direito que é muito básico em relação à intranscendência da pena. Você não transmite a pena para outras pessoas a partir de condutas de terceiros. Isso não existe. Isso é totalmente antijurídico. Da mesma forma, desculpa te interromper para complementar, da mesma forma, quando ele dedica um vídeo a alguém,
tem os mesmos comentários para aquela pessoa que ele tá dedicando o vídeo para criticar. Então, não sei se ficou claro para quem tá assistindo, o que para mim ficou bem coerente é que se tu for pegar o vídeo do Nando Moura, se o Nando Moura for falar do Nego Di, não que o Nego Di não mereça todas as críticas, né? Mas... avaliando o caráter formal e não de mérito, né? Perfeito. Vão ter vários comentários aí falando, é um vagabundo mesmo, tem que ser preso, tem que apanhar, tem que... No vídeo do Nando Moura. Coisa que eu, inclusive, jamais fiz qualquer coisa parecida com um professor que me ataca de todas as coisas possíveis. Então, se no teu vídeo expõe a situação do professor, da mesma forma que ele expõe Nego Di, Felipe Neto, Marçal, no futuro Fala Glauber, qualquer pessoa que ele escolha para falar, vão ter vários comentários no vídeo dele também, da mesma forma que surgiu no seu. Isso vincula ele à conduta tipificada como crime? Pois é. Então, em relação à impressão que eu tenho da conduta dele hoje, é que ele está mais do lado do professor nesse contexto. Consequentemente, ele não endossa o meu trabalho, ele começa falando que eu faço um bom trabalho, mas a impressão que dá é que eu fiz até o momento em que era mais conveniente se avaliar assim, porque era cobrando o governo Bolsonaro e era uma pauta muito alinhada entre nós, né, entre ambos. Mas a partir do momento que se torna isso, a gente está em lados opostos de considerar que, obviamente, eu considero que o que eu estou fazendo é certo com base na legislação, e ele endossa o outro lado trazendo um estudo jurídico que ele faz, apesar de, com todo respeito, Nando, você não ter o conhecimento jurídico necessário para linkar as coisas, e eu faço isso de uma forma bem compreensível, porque é para o público leigo mesmo, que está assistindo, né, o meu público, qualquer um que assistir, da complexidade jurídica que eu apresento. Então, ainda assim, você insiste em rebater. Então, você se coloca mais do lado de endossar o professor, colocando, inclusive, essa crítica de que o professor ele não está doutrinando em sala de aula, porque ele, inclusive, traz textos que falam sobre o que eu estou apontando ali, que seria a doutrinação, né? Não falar sobre a escravização de africanos em cima de africanos, porque independe de questão racial, de questão de cor, o professor nunca me deixa concluir. Então vou aproveitar a oportunidade para dizer o raciocínio que eu queria fazer, né? Independe de questão de cor. Não é esse o cerne da escravização. É a partir de relações de poder. E desde a história da humanidade, de quando começou, a escravização em relação a partir de relações de poder, de dominância, que por meio da guerra ali, você venceu a guerra, você, em regra, escraviza o outro povo. Foi assim que começou na história da humanidade, e na própria África se reflete assim no período pré-colonial, que a gente vai estudar, a introdução ao estudo de história da África mesmo. Então, o Nando fala que quando eu trago essa crítica, o professor fala de forma bem perdida, inclusive. Existe um livro aí que... fala sobre isso. O título é tal. Ele fala de forma bem vaga, ele até erra o título, eu que corrijo na minha edição, eu vou pesquisar lá, porque o título está inclusive em inglês, eu vou pesquisar e acabo encontrando por meio da pesquisa ali, porque ele sequer, se já fez essa leitura, o professor, ele sequer se lembra direito. E por que eu estou falando isso? Ele não consta do plano de curso, não consta da ementa. A gente não vai falar disso em sala de aula. E o que o professor repete o tempo todo? A discussão aqui é referenciada em aula. E qual que é a referência que vocês vão seguir? A minha. Ele fala isso. Até para você levar uma referência de fora é complexo. E eu vou tentar ver se ele recebe, porque senão a gente não vai falar sobre essa questão importante da escravização, que envolve brancos, que envolve negros, que envolve africanos escravizando outros africanos antes da chegada de Portugal. E depois o próprio Império do Congo ali faz também malcomunado junto com os portugueses em cima do seu próprio povo. Isso é referenciado, isso é historiografia, isso está em livros de história profissional sérios mesmo, e a gente tem que discutir. E aí ele defende a tese de que o professor não está doutrinando por causa desse ponto que eu levei de aula. Ele fala basicamente, mas o professor, quando entra em aula, ele inclusive está justificando a escravização que africanos fazem em cima de africanos, porque, segundo o professor, há uma tese aí, que é com a qual ele corrobora, de que para evitar a escravização imperialista, colonial, eles tinham que escravizar o próprio povo para adquirir armas e se defender da escravização. E vender escravos para obter dinheiro e conseguir comprar essas armas também. Pô, esse ponto você não viu, Nando? Então é só reassistir o vídeo. Isso é uma forma de justificar
eu rebateria em aula, por exemplo, se ele deixasse eu falar. Isso nitidamente é uma forma de você enviesar, a partir de uma tese qualquer, o pensamento do que era aquela escravização com base em relação de poder e não com base em relação à cor ou qualquer questão ideológica que ele vai desenvolver a partir daquilo. Então, inclusive, o professor cita 2 obras e ele fala, eu li 1, 2 ou 3 livros sobre isso. Sim. Ele assume que ele não tem interesse nesse ponto. E é menos importante, né? Na visão dele, né? E aí, inclusive, esse é o 2º vídeo, pelo que eu me recordo. Me corrige. Ele é o 2º vídeo. É o vídeo que ele rebate. Ele fala, ele falou sobre tal coisa, sobre isso. Realmente, isso aconteceu. Que ele já foi pra casa, ele já deu uma estudada. Isso, exato. Era isso que você ia falar, né? É. Exato. E aí ele monta isso, ele traz isso. E aí quando o Nando Moura fala... Quando eu falo no primeiro vídeo mesmo, ele rebate, ele fala... Não. A referência é essa, isso vai estar em aula, sim, a gente discute. Porque tem um ponto mesmo que a gente vai discutir lá, salvo engano. Na ementa está tráfico transatlântico de escravos. Tráfico africano tráfico transatlântico de escravos. Que é pegando os escravos ali do continente africano e mandando para as colônias, para os colonizadores ali, para os impérios de fora, para os europeus e tal. E não é citado, não está na bibliografia de nenhum texto que ele apresentou, qualquer desses textos. E é o que eu tento introduzir naquele primeiro vídeo. Ô, professor, mas o senhor não vai falar sobre africanos nesse período pré-colonial mesmo, mandando para fora o Reino do Congo. É o que eu ia falar, não surgiu a oportunidade, né? Mas o Reino do Congo mesmo, junto a Portugal, mandando nesse próprio mercado transatlântico de escravos, o seu próprio povo do Congo para fora. Gente, todos, não sei se o termo adequado é esse, mas todos congoleses, todos do Congo, cidadãos do Congo, mandando para Portugal escravos, escravizando seu próprio povo e mandando para lá. E eles escravizavam tanto quando estavam em batalha com outros impérios ali de lideranças africanas do grande continente, eles escravizavam o povo perdedor, escravizavam inclusive o seu próprio povo com base em questão de classe, de quem ocupava uma posição dominante, em quem estava em uma posição inferior. Isso acontecia e não consta, não estava e nem estará, não consta da ementa. Pois é, cara, pra mim ficou claro isso também, né? E dá pra perceber que o professor, ele não falaria se ele não fosse provocado por você. Inclusive ele fala, na minha vida, pô, o cara é doutor. Ele já leu bastante. Ele tem uma matéria dedicada para isso. E ele fala que ele só leu 2 obras. Então é algo que ele não se dedicou muito. Ele não deu valor. Não foi exigido no mestrado dele de forma contundente. Não foi exigido no plano de doutorado dele. Então isso tá claro, tá nítido para mim. Quando o Nando fala isso, ele quebra a essência do teu vídeo, que é justamente questionar. E ignora todo o resto, né? Que é o professor me atacando durante 3 aulas. É porque, tipo assim, fica nítido que o professor, primeiro, ele começa, para não ignorar todo o resto, o professor que provoca, ele que dá o start em toda essa novelinha que surgiu depois, de 3 aulas. Sim. Segundo, para o teu argumento ser válido, para a tua causa ser uma causa justa, você está tentando combater justamente que há um ensinamento, né, ideológico ali direcionado. Quando o Nando Moura valida que o professor, inclusive, citou a mesma obra, coloca em xeque a tua intenção, pô. É assim que eu interpretei, certamente muita gente interpretou dessa forma, né? Aí talvez ele faça um vídeo falando que eu tenho QI 39, ou como é que ele fala? Sei lá, não vou... Deixa ele falar no vídeo dele, acho né? Que é o QI de varejeira, né? Isso, varejeira, perfeito e tal. Beleza, cara, tudo bem, fique à vontade. Mas assim, o trabalho dele é dedicado a isso, cara. Ele vai questionar aquilo que ele não concorda. Você, da mesma forma, tá questionando, tá trazendo um fato. Você tá vivenciando ali. Né? Ele tem todo o direito de pensar conforme ele quiser, só que para mim, nessa pauta, ele tá do lado errado e é impossível, é o que eu peço novamente. Qual que é o jeito melhor, Nando, de combater a doutrinação? Ou é melhor não fazer nada? Porque nesse lado aí, que eu tô tentando fazer alguma coisa, você tá do outro lado, e o outro lado é o lado do professor, o outro lado é o lado dos doutrinadores, infelizmente. Fico triste, decepcionado,
Não gostaria que fosse assim, mas pelos seus vídeos é a realidade, a gente não pode fugir do que é real, né? Que são esses vídeos, os fatos. Pois é. Assim, eu entendo também, né, cara, o cuidado com o professor, de repente, ter uma intenção, né, para que isso não vire uma regra, né, todo mundo filmando e que de respeite o professor. Me parece que tem um pouco disso, né, o respeito à instituição professor, né, no Brasil. Né? Não, eu acho importante isso também, é o ponto que a gente discutiu aqui quando tá falando sobre a pedagogia do oprimido de Paulo Freire e tal. Eu acho que ficou claro já qual que é o meu pensamento sobre isso, que eu respeito e endosso mesmo de que tem que ter a figura do professor enquanto autoridade, muito pelo contrário, eles que acreditam ou deveriam, de acordo com Paulo Freire, acreditar no contrário, que é a horizontalidade, está todo mundo no mesmo patamar, ninguém está superior, hierarquicamente superior a ninguém na sala de aula, de acordo com Paulo Freire. Mas haveria uma forma correta de você levantar esse ponto que não atacando o que eu faço. Até porque se fosse para resguardar a possibilidade de outras pessoas fazerem ou tentarem fazer algo como eu faço de um jeito errado, porque é muito fácil de deturpar tudo, você ir para uma sala bagunçar mesmo, mas não é isso que eu faço. Tá nítido nos meus vídeos para quem assiste os vídeos, principalmente os que não são de confusão. Eu faço a intervenção levantando a mão, aguardando a autorização do professor, no momento certo, porque é óbvio que o aluno tem que fazer parte da construção do conhecimento, ele tem que perguntar, ele tem que contrapor alguma ideia, ele tem que dialeticamente construir o conhecimento com o professor, porque é assim que uma sala de aula funciona. É para isso que a gente paga impostos, tem que ser assim mesmo. Só que, claro, respeitando a autoridade do professor. Ele vai determinar como vai ser essa metodologia. Eu não respeito a metodologia do professor de História da África. Ele sequer deixa eu falar, mas eu não espero ele falar quando não são ataques contra mim, né? Porque quando são, eu tento falar pelo menos com o meu celular aqui com o público. Tipo, pô, não, é mentira, isso não aconteceu e tal. Mas eu espero ele me dar a palavra. Isso é respeito ao professor. Então, eu não vejo por que atacar o jeito como eu faço. E, novamente, qual que é o jeito melhor? Porque o jeito que eu faço, para mim, é o jeito mais adequado. Dentro da legislação, me matriculei, tô lá como um aluno formal, com vínculo com a universidade, quietinho na minha, me gravando, porque a lei não me proíbe de fazer isso. Então, eu não vejo alternativa e, para mim, essa tese também de que ele pode estar defendendo a instituição professor não colaria no meu caso, porque eu também defendo, só que o que é o mérito da questão aqui é a doutrinação. Professor algum pode exercer doutrinação em sala de aula e, consequentemente, isso tem que ser combatido. Acredito que do jeito certo. E por isso o faço do jeito certo, mas tem que ser combatido. Pois é, da mesma forma, nós aqui no nosso conteúdo, a gente tem um respeito enorme pelos militares, pelos policiais, sim, mas não quer dizer que num caso concreto ali, o policial tá errado e que nós vamos também em defesa, né? Porque eu sou policial, porque meu parente é policial ou qualquer outra pessoa né? Que eu tenho muitos amigos que eu vou, né, endossar né? Sim. E defender só por conta para defender a classe. Exato, e a cabeça desse pessoal de universidade é tão pequena no sentido de só olhar para a própria bolha, que eles não entendem que a vida é muito mais dinâmica e que um cara como eu, que eles me chamam de extremo, por exemplo, estou muito mais conectado com outras bolhas do que eles. Eu tenho uma bolha ideológica, vamos dizer assim, mas eu tô fora dela o tempo todo. Tanto lendo os textos deles, isso me coloca ingressando na bolha deles. Eu estou no campo de atividade, no campo de guerra deles ali, estando na universidade pública, por exemplo. Eu sou um cara muito mais aberto e dinâmico, só que a forma como eles me taxam vai para um sentido tão deturpado da coisa que já começa por ser de extrema direita, coisa que claramente eu não sou. E aí, ao mesmo tempo que o cara fala isso, ele fala: o primeiro vídeo dele que viralizou foi lá no cercadinho com o Bolsonaro. E tipo, cara, você me chama de extrema direita no mesmo ponto em que cita uma confusão minha com o Bolsonaro? Em que sentido que eu sou extrema direita? Defina que eu sou intolerante, sendo que ele tá sendo intolerante comigo também, ele cita esse paradoxo. Defina para você o que são essas coisas, mas o ponto ele vem falar do militarismo, eles falam lá também, né? Aproveitando que você colocou esse ponto aí. Mas lá no exército você tinha que obedecer. Era sim, senhor, né? Não sei o quê. Aí eu deixo claro, né? Contexto e contexto.
Há uma hierarquia militar, uma legislação militar que você deve obedecer. Aquilo ali passou pelo escrutínio popular, do processo democrático de representantes eleitos, votando uma legislação e sendo a forma como aquela instituição funciona. Então, consequentemente, há uma rigidez lá que tem base em alguma coisa, e a base básica para quem tem um mínimo de discernimento é de que você está em instituições militares de defesa nacional, como são as Forças Armadas, que é outro patamar em relação à segurança pública mesmo, de rigidez, e é assim que tem que ser mesmo, de você ser preparado para uma guerra. E na segurança pública também é muito parecido, porque você é preparado para uma guerra urbana ali, que hoje em dia talvez seja mais grave do que as guerras convencionais que a gente tem em menor escala, né? Tá tendo na Ucrânia hoje e ali em Israel. Mas... E na universidade? Pois é outra parada, você tá lá para estudar e tal, é diferente, mas o ponto que eu quero falar é que eu comecei o meu canal no YouTube e eles não se dão ao trabalho de sequer pesquisar a minha história para me atacar antes, discutindo legislação militar. Eu fui, inclusive, detido por isso. Fiquei uns dias lá no alojamento, sem poder ir para casa. Importante separar detenção de prisão. Não fui preso, não fiquei atrás das grades militares, né? Porque todo quartel tem uma prisãozinha ali, mas eu fiquei no alojamento, é uma punição que você sofre quando você comete alguma infração ali, militar, de acordo com o regulamento. Transgressão disciplinar. E aí, por eu gravar vídeos discutindo a legislação militar, da forma mais correta do mundo, de casa, no YouTube, falando, olha, por exemplo, meu primeiro vídeo era sobre identidade militar, discutindo a legalidade de cabos e soldados terem acesso à legislação militar que oficiais e sargentos têm direito também. Cara, há algo de absurdo nisso? Não, mas você não pode discutir de acordo com o regulamento do Exército, o RDE, o Regulamento Disciplinar do Exército, questões militares ou políticas de forma pública, e me enquadraram nisso. E outras questões conexas, porte de arma para cabos e soldados, que é o que eu vou levar para o Bolsonaro futuramente também, dá na nossa confusão, né? Eu já questionava da forma mais correta do mundo, apesar de se enquadrar nisso, né? Eles poderem me enquadrar numa infração como essa, eu já tentava questionar o que para mim poderia ser melhorado. Então, dentro dos contextos de todos, dos quais eu já fiz parte, eu tentei gerar uma influência positiva de melhorar as coisas. Então não é, eu estou indo para a universidade perseguir o fantasma do comunismo para crescer e aparecer. Não, o que eu ganharia discutindo legislação militar, por exemplo? Não, estava tentando contribuir com a minha influência positiva sobre o conhecimento que eu tinha da coisa, estudando direito, dando uma assessoria jurídica, vendo essas questões. Então, esse próprio ponto que eles me enquadram como intolerante, extremista, se derruba pelo meu próprio histórico, né? Discutindo tudo isso, desde o Exército ao Bolsonaro e todo o resto. E certamente nessa época do vídeo viral lá no Cercadinho, contra o Bolsonaro, o professor de história vibrou contigo e o Nando Moura vibrou contigo também. Com certeza. Então, nesse momento ali, você não era um cara, né, que estava errado, ou um cara de extremo. Eu não era sabotador, eu era herói, né? Exato, né? Então, assim... Mas, assim, fazendo justiça ao Nando Moura, de fato, ele não bateu forte em você, né? Não. Ele te considerou... Ele colocou de um lado, mas bater em mim... Exatamente. Ele te considerou, ele colocou uma preocupação, mas tudo isso para 400 mil pessoas, né? Formando opinião. Então, acho que nesse ponto aí né? O que me faz ajudar... dar todas essas respostas, inclusive, tem que ficar claro, é que essa própria designação dessa função que a gente tem na internet, que eu nem gosto do termo, mas o influenciador digital, né? Tem uma conexão com a realidade do que a gente faz, óbvio, né? Que é influenciar. A gente está o tempo todo influenciando pensamentos a partir da produção de conteúdo digital que a gente faz. Mas tem uma pecha negativa, estigmatizada, de deturpar o que de fato é. Mas tem uma influência que você gera mesmo. E o tanto de comentário que eu recebo agora das pessoas modificando o pensamento em relação a tudo que eu já apresentava em aula na dialética com o professor mesmo, ali no debate, né? Professor, qual que é a legislação que me proíbe de fazer o que eu estou fazendo?
O professor, você vai mesmo me fazer passar por isso? Gaguejando lá, né? Isso. Não tem domínio algum do que está fazendo. E eu tenho, porque eu sei o que eu estou fazendo ali. Então as pessoas, com base nessa influência que eu gero, tanto de alguém que tem autoridade sobre isso, porque sou formado, sou advogado, e sei o que eu estou falando, por meio do próprio debate com quem deveria conhecer mais do que eu, inclusive, gerava esse pensamento no público, que eu compartilho muito do meu público com o Nando Moura, com a MBL, com toda essa galera. E muita gente passou a comprar essa ideia do Nando. E o Wilker, você vai se fuder, cara. Será que o melhor não é parar com isso? Porque, pô, você pode ser até preso. O Nando disse que você pode ser até preso, cara. E é muito provável de você se dar mal, porque o Nando tem bastante experiência jurídica também, tá na internet há bastante tempo tomando processo e se dá mal em tantos, então ele sabe do que ele tá falando. Então ele tem essa autoridade dentro desse campo para gerar influência que vai competir com a minha também, na influência que eu tenho que gerar no meu público. Confiem no que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo e essa briga precisa ser comprada. Então, a gente gera uma disputa entre influências do pensamento jurídico, da tese jurídica que vai prevalecer sobre o que eu estou fazendo. Então, consequentemente, eu tenho que responder e, novamente, aproveitando a oportunidade para deixar claro que é para isso, para disputar a tese jurídica que vence, que a minha é mais forte, e eu estou demonstrando isso nos vídeos resposta. Não é para gerar briga, desentendimento, não é isso. Inclusive, eu gostaria de que o Nando revesse o pensamento dele, o que eu acho pouco provável, mas ele fizesse uma revisão acerca dos argumentos que ele está apresentando, com base em posicionamentos que são muito mais de esquerda, inclusive, para combater algo que tem que ser combatido, e nos meus, que tem sua força. Não negando o fato de que eu posso me dar mal. Posso me dar super mal. Inclusive, posso ser preso na pior das hipóteses, se eu for perseguido da pior forma possível. Pô, seria de um endosso terrível para minha tese de que eu sou perseguido mesmo com base em autoritarismo. Mas poderia fazer, o Xandão não faz muita coisa nesse sentido, então se chegar nesse nível, quem sabe, mas acredito eu que pela dinâmica das coisas, principalmente do jeito que eu tenho feito, de um jeito correto, e a própria legislação, que é o que a gente tem à disposição para se agarrar a ela, é praticamente impossível, prisão, e a minha tese é mais forte, a tese nocível de discutir direitos de imagem, direitos de personalidade sobre a voz, direitos autorais, e eu apresentei isso de forma detalhada no vídeo resposta a ele, num vídeo com o Najib, que é outro advogado especialista nessa questão que a gente denomina como do Escola Sem Partido. Passamos mais de 1 hora nesses 2 vídeos, ainda vou gravar um vídeo gigante amanhã, detalhando ainda mais com as novas questões que o Nando trouxe, entrando mais em direito ainda. E aqui nesse podcast ainda que a gente tá falando do Nando, tem um bom período tentando detalhar ainda mais. Então gostaria muito de que o Nando revisasse o pensamento dele de forma a ver, o Wilker tem uma tese que pode não vencer, mas que dentro da nossa lógica de estar do mesmo lado, a princípio pelo menos, seria mais interessante eu dar apoio para ele com a minha influência do que respaldo, endosso e corroboração para a tese adversária. Gostaria, mas o Nando é livre e ele faz o que quiser da vida dele. Cara, eu já tô vendo o Vilela do Inteligência Limitada te procurando pro debate Wilker Leão versus Nando Moura. Né? Super toparia. É porque o Vilela é padrão do Inteligência Limitada, né? Então, já tô vendo esse dia, né? O Glauber foi lá no futuro e já viu. A produção do Inteligência Limitada, a Fabi, já vai fazer contato contigo para fazer o debate com o Nando Moura, né? Agora, cara, para fechar o tema Nando Moura, o que te deixou mais chateado? Essa defesa, né, que você interpretou como uma defesa, que ele tá mais alinhado o argumento do professor do que o seu, ou ele citar Gabriel Monteiro no mesmo vídeo fazendo referência a você? Não, com certeza foi a primeira colocação aí de ele tá endossando totalmente o professor, considerando que um professor é o pior de todos até agora, que é esse de História da África, e me ataca completamente pelo simples fato de eu ser de um pensamento dissidente do pensamento de esquerda dali, de eu ser de direita, é basicamente por isso que ele me persegue. E ele comete, sim, doutrinação na própria tentativa de falar sobre o que eu falei lá da escravização de africanos, e a gente já falou um pouco sobre aqui. Aí ele vai na outra aula fazer uma pesquisa bem mequetrefe, inclusive, para trazer alguma coisa que não consta da ementa, e ele trata como menor mesmo, para não colocar no único estudo. É uma matéria que a maioria, Brasil, a gente vai ter de Brasil 1 a Brasil 4, História do Brasil, né? Tô tendo Brasil 1 agora e vou ter mais 3, vai até o 4. Mas História da África, é História da África 1, inclusive por isso que ele gosta de chamar assim. Introdução ao estudo
ao estudo, introdução à história da África. Porque a gente não vai ter mais estudos sobre isso. E ele não falar sobre essas questões importantes, você não encarar isso como uma forma de doutrinar que vai parar, tenha certeza, lá no racismo estrutural, de você pintar com base em nada também, ninguém nunca quer discutir isso, né? Só quer dizer, para incutir na cabeça daqueles jovens ali que não sabem de nada, que há racismo estrutural no país. Dizer que a nossa estrutura formal de Estado é racista. Não é negar que há racismo no país, óbvio que há. Mas estrutural, impossível, e a gente pode discutir isso. Mas eles não vão fazer isso. E essa base todinha de história da África é para endossar e dar a base argumentativa da matéria, de que para eles tudo isso começou na África, lá com a colonização, apesar de ser um período pré-colonial, vai dar nisso, e vocês vão acompanhar nos vídeos subsequentes aí. Então, o Nando endossar isso, para mim, é muito decepcionante, é muito triste. Jamais esperava isso dele, aproveitando até a oportunidade para falar de pessoas assim com quem eu contava, né, para essa causa. Ele era um, o MBL era outro, aí o Arthur tem apoiado, né, inclusive ele fez essa ponte entre a gente, isso, né, e agradeço o apoio de quem tem apoiado, mas alguns do MBL tenho recebido também que são contra, e teve um lá de bastidor que inclusive me chamou de burro, disse, sabe qual que é o seu problema, cara? Que você é burro. E o cara, o que eu fiz pra esse cara? Que deveria estar do meu lado, inclusive. Então tem alguns assim, e aí decepciona, você fica triste porque são pessoas com as quais você a princípio contava. Eu não. Esse pessoal vai corroborar, pessoal enquanto grupo, né? O bolsonarismo como um todo, a elite ali de quem controla, né, o bolsonarismo, de quem são as figuras públicas, não sei, porque a gente tem os nossos problemas em relação à forma como enxergamos a conduta do Bolsonaro, né? Então talvez não, e ninguém de grande nome se posicionou a favor, então deles eu já não esperava, mas também não se posicionou contra. Não vi ninguém se posicionando contra ainda. Então já é alguma coisa ficar pelo menos calado sobre isso, né? No momento em que é hype se falar sobre isso, contra ou a favor. E o Nando era outra pessoa com quem eu contava. Thiago Braga, que é um historiador que para mim é uma inspiração muito grande, né? Ele faz um trabalho fantástico de combate a todo esse lixo comunista, doutrinário que está no sistema educacional aí e na história, e por isso eu estou fazendo história também, porque a história é muito subestimada, no sentido, é um curso qualquer um passa e tal. Não é muito difícil de entrar mesmo. Não é tão fácil, mas também não é tão difícil nas federais, estaduais aí, né? Mas é uma ferramenta, cara, com poder gigantesco para você manipular corações e mentes, vamos colocar assim, para você gerar poder de influência na vida das pessoas. Toda essa questão de luta de classes, de materialismo histórico dialético de Marx, vem do historicismo, cara, vem da historiografia, vem do conteúdo histórico. E quem ganha autoridade para falar sobre isso? É o historiador profissional, é o cara bacharel ali que fez licenciado em história, né? Então tem esse potencial muito grande e o Thiago Braga é um dos poucos do lado de cá fazendo trabalho sério, derrubando com base em fontes. O trabalho historiográfico sério mesmo, ele é respaldado em fontes robustas, tanto secundárias quanto primárias, que é o trabalho, secundários no sentido de o trabalho de outros historiadores, outros textos historiográficos de historiadores que submeteram seus textos, seus pensamentos à academia para serem testados e foram aprovados e estão vigendo, aí estão em vigência na sociedade como um pensamento historiográfico validado, quanto às fontes primárias mesmo, dos documentos base. E o Thiago Braga dá uma aula sobre isso e ele recentemente comentou no meu vídeo que me parabenizando pelo meu trabalho, e, pô, eu agradeço demais, um daqueles selos, assim, daqueles carimbos de, pô, estamos no caminho certo, as pessoas que deveriam apoiar o trabalho estão apoiando, e eu agradeço demais esse apoio, e fico triste com um cara como o Nando, que é de alguém que eu esperava também esse tipo de apoio, não ter, até então, né, mas quem sabe ele reveja, né, tudo é possível. E se não apoiasse... também não criticasse. Né? Eu acho que era melhor não falar nada. Não desse argumento contrário, né? Mas ele sabe o que faz, né? Ele quis se posicionar assim, mas eu acho que eu, nesse caso, se eu fosse contra e a gente estando do mesmo lado, ele fazendo o que eu tô fazendo por algum motivo eu fosse contra, eu tentava conversar com ele no pessoal, tendo a influência que ele tem, por exemplo, era fácil ele falar comigo, ou eu ficava calado sobre. É isso.